Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí à nossa unidade número 4 da disciplina de Processo Penal 2. Eu sou o professor Marcos Guzmão e estou com vocês a partir de agora para a gente tratar nessa unidade sobre os recursos. Isso mesmo. Para falar em recursos, a gente tem que pensar sempre no seguinte: eles têm como conceito aí um meio, um método pelo qual eu vou impugnar as decisões judiciais. Então, toda vez que eu tenho uma discordância, uma insatisfação, uma irresignação com os elementos ou com o conteúdo da decisão judicial, seja sobre o conteúdo total dela, seja sobre o conteúdo parcial, eu vou ter, então, a possibilidade de levar a minha irresignação a um órgão de hierarquia superior àquele órgão que prolatou, aí, que proferiu a decisão que eu estou insatisfeito. E aí, veja bem uma coisa que eu preciso te dizer. O recurso, na verdade, ele é a operacionalização de um direito fundamental, mas é um direito fundamental implícito, né? Que a gente vai chamar de duplo grau de jurisdição. E o que quer dizer duplo grau de jurisdição? Quer dizer que, de acordo lá com o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Declaração Americana dos Direitos do Homem aí, ou dos direitos humanos, você vai perceber que lá vai dizer que toda vez ou toda pessoa que não se conformar com algum tipo de decisão judicial tem o direito de ter levada, de ter reanalisada a sua condenação ou insatisfação por um órgão de hierarquia superior. Então, duplo grau de jurisdição é de onde decorrem aí os recursos. Ele vai ter como efeito levar ao órgão de hierarquia superior, normalmente os tribunais, tá? Sentenças são dadas aqui na primeira instância, ou decisões dadas na primeira instância, e o recurso vai ter o poder, então, de dar aquele salto, né? Fazer a minha discussão saltar para o tribunal aí, né, que é o órgão de hierarquia superior, tá? Essa é a regra. E aí, veja bem, os nossos recursos, eles vão ter alguns efeitos. E aí, o primeiro dos efeitos que eu vou ter dos recursos é o que a gente chama de efeito devolutivo. Efeito devolutivo é aquele que me diz o seguinte: todas as vezes que eu falar de um recurso, o efeito dele é fazer com que toda a matéria discutida ali aos autos seja encaminhada ao Tribunal Superior. Na verdade, o efeito devolutivo ele não é devolvendo, ele é pensado para cima. Como assim? Quer dizer que o órgão de hierarquia superior vai ter aí por possibilidade, por prerrogativa, por direito, digamos assim, a análise de toda a matéria envolvida nos autos e não apenas aquilo que eu coloquei ali no meu recurso. Então, o efeito devolutivo permite a ampla análise pelo tribunal da matéria que está posta nos autos, e não apenas daquela que eu coloquei no recurso. Eu vou ter um outro efeito que a gente vai chamar de efeito suspensivo. O efeito suspensivo é aquele que o nome já diz, né? Suspende, ele impossibilita a execução dos elementos daquela sentença, ou das determinações ali constantes daquela sentença, enquanto não houver, né, o julgamento do recurso, né? Então eu vou ter esse efeito aí que possibilita a paralisação. Por exemplo, recurso de apelação de uma condenação criminal, cabe recurso de apelação. E no meu recurso de apelação, ele vai ter cabimento aí quando ele vai ter, em regra ele não tem o efeito, né, ele tem o efeito suspensivo aí, melhor dizendo, que ele me permite o quê? A não execução da condenação posta ali na sentença enquanto eu não tiver o julgamento daquele recurso, tá? Então, regra aí do meu efeito suspensivo. E eu vou perceber alguns outros efeitos, do tipo efeito regressivo ou efeito diferido, como alguns chamam também de efeito interativo. O que diz esse recurso? Esse efeito, ele é específico de um recurso que chama recurso em sentido estrito. E o meu recurso em sentido estrito, esse efeito regressivo aí, ele vai ter o efeito de, quando eu fizer a interposição do meu recurso em sentido estrito, o magistrado que prolatou a decisão, ele vai poder
reanalisar, ele pode se retratar da decisão. A gente chama exatamente de juízo de retratação mesmo. Previsão lá do artigo 589 do CPP, e eu tenho apenas 2 recursos que têm esse efeito regressivo aí, que é o recurso em sentido estrito e o agravo em execução, que é interposto de todas as decisões do juízo da execução penal. Então você vai verificar aí que aqui no meu efeito regressivo, eu faço a interposição do meu recurso para o juiz que deu a minha decisão. Estou resignado com ela, recorri. Vai chegar para ele essa decisão, ele manda a outra parte apresentar as contrarrazões, né, que é o exercício aí do contraditório, retorna para ele. Nessa hora ele pode manter a decisão que ele deu ou ele também vai poder se retratar dela e voltar atrás daquilo que ele decidiu ali. Isso é possível, repito, no recurso em sentido estrito e na agravo execução. E vou ter um outro efeito importante dos recursos, que é o chamado efeito extensivo. A previsão do efeito extensivo está lá no artigo 580 do meu Código de Processo Penal. E nesse efeito extensivo, eu vou verificar a seguinte situação. É possível que eu, se não se tratar de condições condições pessoais, ou seja, de causas pessoais, se a decisão não se basear em causas pessoais, eu posso estender os efeitos do recurso de um réu para os demais corréus. Certo? Então, por exemplo, quando eu tenho um recurso aí, ou uma decisão, em que o motivo da absolvição, por exemplo, ou o motivo da retirada da causa de aumento foi a prova de que a arma de fogo não tinha aptidão para disparos. Essa é uma causa objetiva, ela não é uma causa pessoal. Se ela é uma causa objetiva e eu reconheci que eu não posso aplicar o aumento para um réu e só ele recorreu, eu posso estender os efeitos disso para os demais réus. Esse aqui é o efeito extensivo. Possibilidade de estender os efeitos de condições que não sejam pessoais para os demais corréus aí. Uma condição pessoal, só para você entender, por exemplo, a idade. A idade é uma condição pessoal. Se a questão foi decidida uma redução de pena para o réu em razão da idade dele, essa é uma condição que é dele. Então eu não posso estender os efeitos disso para ninguém mais. Eu tenho aí esse limite. Tá certo? Então, esses são aí alguns dos efeitos mais importantes que a gente tem em relação aos recursos. E aí, antes da gente entrar nos recursos em espécie, tem uma coisa que é muito importante a gente falar, que eu vou ter previsão lá no artigo 617 do meu Código de Processo Penal, que é a proibição da reformatio in pejus. Veja bem o que eu vou te dizer. Toda vez que eu tiver um recurso que seja exclusivo da defesa, ou seja, houve a sentença e apenas a defesa recorreu. Só pode acontecer 2 coisas com o recurso do réu. Ou ele fica do jeito que está e mantém a sentença, ou ele é provido para diminuir ou melhorar a situação dele. Não pode, é proibido por lei, que eu recorra só a defesa, quando só a defesa recorre, e aí eu tenho uma piora na situação do acusado. Então isso é proibido, por isso que a gente chama de proibição da reformatio in pejus, tá? Não posso reformar para pior, ou eu reformo para melhor, ou eu deixo do jeito que tá, certo? Então essas são as 2 possibilidades do recurso do acusado aí, tá certo? Não reformatio in pejus. Diferente de quando eu tenho recurso das 2 partes, recurso da acusação e recurso da defesa sobre o mesmo ato judicial. Quando eu tenho recursos de ambos, aí a gente tá aí na alha, né? Na sorte. Eu posso manter do jeito que tá, eu posso reduzir, mas eu posso piorar, porque não foi recurso exclusivo da defesa. Então, o princípio da não reformatio in pejus, ele só tem valor quando eu estiver falando de recurso exclusivo da defesa. Quando só a defesa recorrer, ou a situação fica como tá, eu nego o recurso do réu ou eu melhoro a situação do nosso acusado aí, tá certo? Saindo daqui dessa parte relacionada à teoria geral dos recursos, eu tenho mais alguns pontinhos que eu preciso te dizer, que é o seguinte. Eu tenho aí
os chamados requisitos do recurso. E eu tenho requisitos que a gente vai chamar de requisitos implícitos e vai ter os requisitos que eu vou chamar de requisitos explícitos. Nos meus requisitos implícitos, eu vou ter a ideia do seguinte: implícitos são aqueles requisitos que são específicos de determinado recurso. Então, por exemplo, um requisito implícito aí do recurso de distrito é a possibilidade do efeito regressivo. Eu tenho, por exemplo, no recurso especial, a questão da demonstração ali da relevância social da matéria. No recurso extraordinário, eu tenho a chamada repercussão geral. Então, são todos requisitos específicos. Requisito implícito é aquele que é específico do recurso, não é geral para todos eles. O requisito que é geral para todos os recursos é o requisito que a gente chama de requisitos explícitos. Ou seja, todos os recursos eu vou ter que analisar isso. E principalmente são o quê? O cabimento do recurso, porque todo recurso ele tem uma hipótese de cabimento específica. Na verdade, toda decisão judicial ela tem uma hipótese recursal específica para ser atacada aí, né? Através, né, então, do nosso recurso aí, como eu falei. E a tempestividade. Todo recurso tem um prazo. E tendo esse prazo ele tem que ser devidamente obedecido, tá certo? Essa é a regra aí que a gente tem, então. E mais um princípio para a gente concluir aqui, o chamado princípio da unirrecorribilidade recursal. Para toda decisão judicial existe apenas um recurso cabível, certo? Um recurso cabível. Toda vez que eu estiver falando de decisão judicial, só existe um recurso cabível. Não existem dois para eu escolher não, tá? Existe sempre um. Por isso que chama unirrecorribilidade, tá? E aí, adentrando um pouco aí as regras dos nossos recursos em espécie, eu vou ter aqui alguns recursos a depender da modalidade de decisão judicial. E eu vou começar pelo principal deles, que é o recurso de apelação. O meu recurso de apelação ele tem 6 possibilidades diferentes a depender da espécie da decisão judicial. Então, vamos lá. As 3 primeiras apelações estão aí no artigo 593 do CPP, nos incisos 1, 2 e 3. No meu inciso 1, eu vou ter a apelação que a gente chama de apelação principal. É a apelação mais comum que existe. Como assim a apelação mais comum? Toda vez que eu estou falando de apelação, eu penso sempre em condenação, não é isso? Sim. Então o 593, inciso 1, vai dizer para mim que vai caber a apelação da sentença que condenar ou que absolver o acusado. Essa é a apelação mais original que tem. Eu vou ter uma segunda modalidade de apelação que eu vou chamar de apelação residual. A minha apelação residual é aquela do que sobra, né? Toda vez que eu tiver uma decisão terminativa ou com força determinativa, ou seja, que não é sentença condenatória absolutória, tá? Eu estou, por exemplo, dando fim a um procedimento ou uma fase do processo. Então, toda vez que eu tiver uma decisão terminativa ou com força terminativa que não caiba recurso em sentido estrito, aí eu vou ter o cabimento dessa apelação, por isso que ela chama residual. Então, primeiro eu tenho que ver se é a condenação ou absolvição, esse é um ponto. Eu tenho que ver se essa decisão não tem cabimento lá na lista de incisos que cabe ao recurso em sentido estrito. Não está lá e não é condenação ou absolvição, sobrou. Então eu tenho aqui a apelação residual para poder atacar essa decisão. Vou te dar um exemplo. Quando eu olho para um incidente de insanidade mental, por exemplo, para eu analisar a imputabilidade do agente do ponto de vista mental, ele abre o que a gente chama de incidente. E nesse incidente, o que eu vou ter? Incidente quer dizer que eu abro em autos apartados, tá? E abrindo em autos apartados, o que eu vou verificar aqui? Eu vou verificar a seguinte situação. Olha, pensando sobre o aspecto pensando ali sobre o aspecto do meu incidente de insanidade, eu preciso dar uma conclusão nele. E ele está em autos apartados porque os autos da ação penal estão aqui, mas ele está correndo paralelamente sobre esse assunto. Então eles andam grudados aqui, é isso mesmo. Eles estão tratando de assuntos relacionados, porém eu não paraliso a ação penal por causa do incidente. E aí o que acontece? Eu tenho que dar um fim no incidente. Eu não vai ser condenação ou absolvição. No fim das contas eu vou dizer se o réu é doido ou não é. É isso que eu vou fazer. Só que o que vai rolar aqui? Nesse sistema todo, bom, para esse meu incidente aqui, eu preciso dar um fim nele. Eu preciso dar uma sentença, julgando ele procedente ou ele improcedente.
você vai ver que se eu julgar procedente ou julgar improcedente, eu tenho o direito de recorrer. Eu que sou o réu que estão dizendo que eu sou louco, ou disseram que eu não sou e eu quero dizer que eu sou. Então, o que vai acontecer com isso? Se eu olhar lá para o rol do recurso de distrito que está no 581, eu não tenho lá que cabe reze da decisão que decide o incidente de insanidade. E também não se trata de condenação de absolvição, mas eu estou pondo fim a então eu tenho uma decisão aqui que é terminativa do incidente e não da ação penal. Então o que acontece? Eu vou usar a minha apelação residual caso eu queira recorrer, porque não cabe reze e não é condenação ou absolvição, tá? Eu vou ter uma outra hipótese de apelação que está no inciso 3 aí do 593, que é a apelação do tribunal do júri. Toda vez que eu tiver uma condenação ou uma absolvição que seja no âmbito do tribunal do júri, eu vou poder apresentar uma apelação. Mas por que é que ela é separada da apelação de condenação e absolvição que a gente viu no inciso de número 1? Porque ela é um recurso que a gente chama de recurso de fundamentação vinculada. O que é recurso de fundamentação vinculada? O legislador trouxe na lei quais são as matérias passíveis de serem alegadas naquele recurso. Então, toda vez que eu estiver falando sobre o meu recurso do júri, eu só posso alegar o que lá? Quando o juiz estiver julgado contra a literal disposição de lei, quando ele estiver julgado ao contrário do que disseram os jurados, quando ele julgar aí com injustiça da pena, ou seja, aplicou uma pena muito alta, né? Quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, certo? Ou quando eu tiver algum tipo de nulidade que seja posterior à pronúncia. Então o legislador trouxe 4 fundamentos apenas, que estão aí nas alíneas A, B, C e D, do inciso 3 do artigo 593 do CPP, para dizer que eu só posso alegar aquilo ali. Então ele não deixou aqui uma alegação ampla para mim não, tá? Ele falou que eu só posso alegar essas 4 situações, tá? Então essas são as primeiras 3 modalidades de apelação. Eu vou ter outras 3 aí. Quando houver a impronúncia ou absolvição sumária, o artigo 416 do CPP fala isso, no rito do júri, no meio ali das 2 fases tem a pronúncia. Pronunciou, vai a júri, impronunciou, não vai. Pode absolver sumariamente, acaba o processo, ou pode desclassificar. Se o juiz impronunciar ou absolver sumariamente, 416 aí possibilidade de apelação. O que mais? 598 do CPP, é onde eu vou encontrar aí a chamada apelação residual. Mentira, na verdade é a apelação subsidiária, não é isso? E na minha apelação subsidiária, o que eu vou ter? Na inércia do Ministério Público em recorrer daquela decisão, eu, vítima do caso, eu ofendido, posso ir lá e recorrer se ele não fizer, tá? E eu vou ter a última possibilidade de apelação, que é a apelação do juizado especial criminal, de quando há a rejeição da queixa ou da denúncia lá no juizado, rito sumaríssimo, lembra? E quando há também a condenação lá, vai caber a apelação, certo? Das 3 primeiras modalidades de apelação que eu falei, o prazo será de 5 dias. No caso aí da apelação da pronúncia ou da impronúncia, 5 dias também. No caso do assistente, né, que no caso é a apelação subsidiária aí, na inércia do MP, se ele já tiver habilitado nos autos, 5 dias. Se ele não tiver habilitado ainda, 15 dias. E a apelação do juizado criminal, 10 dias. Esses são os recursos em espécie relacionados à apelação. Um outro recurso, eu vou ter o meu recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito está previsto no artigo 581, tem prazo de 5 dias, tem o efeito regressivo, porque quando o magistrado recebeu o recurso, ele pode se retratar da decisão que originou aquele recurso ali. E aí veja mais, o 581 do CPP traz o que a gente chama de rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Então só cabe recurso em sentido estrito das decisões que estão escritas no artigo 581, tá? Só posso então usar rese, que a gente chama carinhosamente aí essa sigla, recurso em sentido estrito, se eu estiver falando de uma das decisões que estão previstas no 581. E eu vou te dar uma dica muito importante. Parte do 581 está tacitamente revogado. Por quê? Porque quando você olha lá, eu vou ver que tem decisões lá que são afetas ao juízo da execução penal.
E de toda decisão do juízo da execução penal, cabe agravo. A lei do agravo que trouxe o agravo em execução é mais nova, ela é de 1984. E a lei do que instituiu o CPP, ela é de 1941. Então a lei da execução penal é mais nova. Quando uma lei mais nova traz algo que conflita com a lei antiga, eu tenho uma revogação tácita da lei antiga, que foi o que aconteceu com o Reze. Então aí no 581, toda decisão que você vê que é do juiz da execução, unificação de pena, medida de segurança, tudo que tiver aí relacionado à decisão do juiz da execução cabe agravo, e não cabe mais Reze. Houve essa revogação tácita aí, tá bom? O que mais eu preciso te dizer? Mais recurso em espécie, eu vou ter os chamados embargos infringentes de nulidade. Embargos infringentes de nulidade, ele vai mostrar para mim que ele vai ter cabimento de toda decisão de agravo, de recurso em distrito ou de apelação, isso já no tribunal, que não tenha sido unânime. Então toda vez que eu tiver uma decisão que tiver sido, por exemplo, por 2-1, o réu perdeu por 2-1. O que vai acontecer? Ele pode apresentar os embargos infringentes de nulidade, vai ser distribuído para outro colegiado daquele tribunal, impedidos aqueles que já votaram naquele processo, para tentar fazer o quê? O voto vencido se tornar o voto vencedor, tá? Esse aqui é o objetivo aqui. Prazo dele de 10 dias, é um recurso exclusivo da defesa. E mais, ele só pode ser interposto em relação à parte divergente. Então, por exemplo, se eu tiver lá 3 argumentos, o argumento A, o argumento B e o argumento C, os embargadores foram unânimes entre o A e o B, mas em relação ao C, teve um deles que ficou vencido. Então, o objeto dos embargos infringentes só pode ser o ponto de divergência, que foi o ponto C. Sobre o que foi unânime, eu não posso fazer discussão. Então, eu não posso rediscutir aquilo que já foi unânime. Eu só posso rediscutir aquilo que não foi unânime, ou seja, foi por maioria. Esse é o cabimento dos nossos embargos infringentes de nulidade. Outro recurso em espécie que eu vou ter no processo penal, os famosos embargos de declaração. De toda decisão judicial, eu posso pedir para que o juiz faça o que a gente chama de aclarar a decisão. E aí você vai ver que, se for da sentença, os embargos estão previstos no 382 do CPP. Se for do acórdão, ou seja, apelação, reze ou agravo, eles estão previstos no 619. De qualquer maneira, o prazo dos embargos de declaração é de 2 dias, tá? E aí você vai ver que ele vai ter cabimento quando? Quando houver uma contradição, uma omissão, uma obscuridade ou uma ambiguidade no julgado. Esse é o cabimento dos embargos de declaração. E ele vai ter um efeito específico que a gente chama de efeito integrativo. Ele passa a integrar a decisão que ele atacou. Então, quando eu decidi os embargos, essa decisão ela passa a fazer parte ou da sentença ou do acórdão que eu apresentei os embargos de declaração. Se ele for julgado, na verdade, se eles forem rejeitados, quer dizer que a decisão está perfeita. Eu tenho aqui, inclusive, o acórdão dos embargos confirmando. Se ele for acolhido, quer dizer, então, que eu tenho um conserto nessa decisão. E o grande objetivo dos embargos de declaração realmente é promover um reparo na minha decisão judicial, seja ela colegiada, seja ela unilateral, certo? A famosa sentença aí. O que mais eu vou ter aqui? Eu vou ter um outro recurso chamado de carta testemunhável. A carta testemunhável é um recurso que na prática ela deixou bastante de existir, mas o cabimento dela é quando eu tenho a denegação do recurso em primeira instância, ou seja, o juiz entendeu que ele não era cabível ou que não estava no prazo, ou quando eu tenho o acolhimento do recurso e alguém deixou de mandar esse recurso para o órgão que vai julgar, ou seja, o juiz já determinou, deu o despacho determinando o encaminhamento do recurso e ele não foi encaminhado, ficou ali parado, né? Então, o nosso objetivo da carta testemunhável pode ser empurrar aí um recurso que está parado ou mesmo ter reanalisados os requisitos extrínsecos do recurso, ou o cabimento ou a tempestividade. O prazo de cabimento da carta testemunhável é de 48 horas. É o único prazo do Código de Processo que vem em horas, tá? Então, eu tenho 48 horas para apresentar minha carta testemunhável e ela não é apresentada para o juiz. Ela é apresentada perante o escrivão, o diretor de secretaria ali do juízo que eu estou tentando fazer esse recurso ir para cima de alguma maneira, tá? Então, assim, e aí
aproveitando o ensejo aqui, eu vou ter, né, algumas ações impugnativas aí, que são, por exemplo, a revisão criminal, que não tem natureza recursal, mas tem natureza de ação autônoma, tá? Vai ser discutida aí no momento posterior. E falando sobre um último recurso aí, na verdade eu tenho a possibilidade também dos recursos especial e extraordinário, que são aqueles que acessam as instâncias superiores. Recurso especial, violação de lei infraconstitucional. Recurso extraordinário, violação da Constituição Federal. 15 dias ambos, o prazo, contados na forma corrida, tá? Forma corrida. Todo prazo no processo penal é contado de forma corrida. As contagens de prazo do Código de Processo Civil não se aplicam aqui por conta da previsão específica do artigo 798 do CPP. Ele vai contar para mim que os prazos no processo penal não podem nem começar e nem terminar em dias que não sejam úteis ou que não houve expediente forense, e são contados de forma contínua, tá? Não são em dias úteis apenas, são contados de forma corrida, de forma contínua, tá certo? E aí, que falando um pouquinho aí sobre o último recurso, saindo do recurso extraordinário especial, vindo para o recurso ordinário em habeas corpus, que é aquele quando eu tenho na segunda instância um habeas corpus meu que tenha sido negado. Eu posso apresentar no prazo de 5 dias o meu recurso ordinário em habeas corpus para o STJ, certo? Ou quando eu tiver meu meu habeas corpus denegado no âmbito do STJ, eu posso apresentar o meu recurso ordinário constitucional para o Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então essas são as considerações que nós tínhamos a fazer aí sobre os recursos, a sua teoria geral e os recursos em espécie, tá certo? Então, até a próxima aula. Um abraço para você.